Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer para você que está chegando agora, eu sou Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, sobre séries, sobre documentários e sobre tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%, não é mesmo? O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado, que são o Spotify, o Apple, o Deezer, o Amazon, o YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. E eu queria começar agradecendo a todo mundo que tem curtido, comentado e compartilhado este podcast e te convidar para continuar a fazer isso. Curta, comente, compartilhe, espalhe essa palavra com os amigos. Para falar comigo, use a caixa de comentários aí do Spotify ou me mande uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S. Você pode também usar as minhas social medias, @Rodrigo James no X, ex-Twitter, no Threads ou no Instagram. E você pode também fazer um comentário aí no YouTube, se você estiver ouvindo este podcast pelo YouTube, que eu tô sempre respondendo. E por fim, eu não tenho como não reforçar o convite para você seguir a minha newsletter, chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que tem todos os links lá. Hoje vamos falar de tênis, ou quase isso. É o filme Rivais. Hi. Hey. Tashi Duncan. She's gonna turn a whole family into millionaires. She'll have a fashion line, a foundation. You were incredible today. Thank you. I mean, it wasn't even like tennis. It was an entirely different game. Hey, come hang out with us later. Want me to come tuck you in? No, we can just keep talking. Já faz mais de uma semana que eu assisti a Rivais em uma cabine de cinema para jornalistas e eu acho ótimo quando o filme amadurece um pouco na cabeça, quando eu deixo para gravar dias depois, porque dá tempo de pensar sobre ele, dá tempo de amadurecer. Acho que essa é a palavra. Toda obra cinematográfica, toda obra audiovisual precisa de um tempo de maturação, até para que a gente não faça avaliações precipitadas. Quando eu saí da sessão de Rivais, eu saí com uma ideia na cabeça. Não é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, não. É só uma ideia na cabeça. Mas na medida que o tempo foi passando e eu fui pensando melhor sobre ele, o filme cresceu na minha cabeça e eu percebi que o Luca Guadagnino construiu mais uma obra ímpar, que tem muito a ver com a sua própria cinematografia, em especial aquele filme que o tornou famoso, o apresentou para o mundo, que é o Me Chame Pelo Seu Nome, com o Timothée Chalamet e aquele ator que eu vou me recusar a dizer o nome, porque ele está muito cancelado. Mas o que Rivais tem a ver com Me Chame Pelo Seu Nome? Uma palavrinha: sexy. Todas as vezes que você via alguma coisa sobre Rivais nas redes sociais ou nas críticas, essa palavrinha mágica vai estar associada ao filme. É um filme sexy, é um filme sensual, é um filme lascivo. Todas essas palavrinhas vão estar associadas de uma forma ou de outra a Rivais. Mas o que é Rivais e por que essas palavrinhas estão associadas a ele? Rivais é uma história de um triângulo amoroso, ou um threesome, ou um trisal, como queiram, entre a Tashi Duncan, personagem da Zendaya, e daqui a pouco eu falo mais sobre ela, o Patrick Swayze, personagem do Josh O'Connor, que se você não está ligando o nome à pessoa, é o príncipe Charles mais novo, jovem, das temporadas ali
de The Crown. Acho que as temporadas 4 e 5, ou 3 e 4, vai? E o Art Donaldson, vivido pelo ator Mike Faist. O triângulo amoroso entre os três é estabelecido de uma forma até bastante convencional. Os dois homens são amigos desde a adolescência, desde 2 anos de idade, e são tenistas aspirantes a serem grandes profissionais no circuito do tênis. Mas, por enquanto, eles ainda são juvenis, ali na faixa dos 16, 17 para 18 anos. E em um dos torneios, eles ficam conhecendo a Tashi Duncan, personagem da Zendaya, que é a tenista do momento, a tenista jovem do momento, grande esperança dos Estados Unidos para o tênis profissional. E os dois se apaixonam por ela começa a gostar dos dois, ela começa a nutrir algo que ela não sabe muito bem o que é. Ela tem amor pelos dois, por um, pelo outro, ela quer só transar com eles, ela quer só ficar com um deles, com os dois. A gente não sabe muito bem, nem ela sabe porque eles estão ali na flor da juventude, quando tudo que você quer é curtir e não pensar em um relacionamento amoroso pra frente. Mas o que Rivais faz, e eu acho que muito inteligentemente, é contar essa história de pouco mais de 10 anos, acho que em torno de 15 anos, na vida dessas 3 pessoas, entre idas e vindas, de uma forma não linear, mostrando passado, presente e futuro, para que a gente encaixe na nossa cabeça, para que a gente construa a história dos 3. Basicamente, e isso não é spoiler porque tá em todas as redes, a Tashi acabou ficando num primeiro momento com o Patrick, em função até de uma brincadeira que ela faz com os 2 tenistas, namora com ele, depois eles terminam e ela cai nos braços, digamos assim, do Art, com quem ela se casa, tem um filho, e em um determinado momento da carreira da Tashi, ela tem uma contusão, para de jogar tênis ali quando ela tá na faculdade, ela é colega do Art, e eles acabam sim se apaixonando. Ela acaba levando a carreira do Art até para um patamar mais alto do que todo mundo esperava, e sim, eles casam, têm um filho, e ela vira técnica dele. E aí, eis que, em um determinado momento, os 3 vão se encontrar em um determinado torneio, e vamos dizer que os destinos dos 3 estarão sendo traçados a partir desse encontro, a partir desse reencontro nesse torneio, e as vidas deles estarão para sempre modificadas. Não sei se isso está na sinopse do filme, mas se não estiver, poderia estar. Bom, e aí está estabelecido o triângulo amoroso e a gente vai acompanhando esse triângulo, torcendo por fulano, por Beltrano, ou por fulana e por Beltrana, até um final que, obviamente, eu não vou contar pra vocês. E o Luca Guadagnino sabe conduzir muito bem esse tipo de história e soube conduzir Rivais através dessas idas e vindas por caminhos, às vezes, tortuosos, mas percorrendo uma narrativa bem interessante. Essas idas e vindas do tempo dão o tom da história e dão o tom, inclusive, desse aspecto sexy. Porque nessas idas e vindas, vocês podem imaginar, são muitos os casos, são muitos os romances que acontecem entre eles. E sim, isso é parte fundamental da história. As palavrinhas sexy, lascivo, sexual fazem parte da história, fazem parte da trama de Rivais, em paralelo ao próprio tênis. Não é um filme sobre esporte. Você não precisa entender ou gostar de tênis para gostar de Rivais, apesar de o tênis ser uma metáfora, uma espécie de metáfora da vida deles ali e estar interligado na vida deles. É quase que o tênis é a vida deles. Eu me lembrei muito de Ted Lasso, quando aquele personagem, que eu agora me esqueci o nome, falava que football is life, que o futebol é a vida. Quase que dá pra gente dizer que tênis é a vida aqui dos personagens de Rivais. E aí, voltando àquelas palavrinhas sexy, sensual, o que o Luca Guadagnino faz muito bem é não apelar para o sexual. Não, você não vai ver cenas de sexo convencionais, como a gente está imaginado a ver cenas de sexo em todos os filmes que a gente vê por aí. Você vai ver cenas sensuais.
Tem uma cena, inclusive, que tá no trailer, que estão os três sentados na cama, que aquela cena, eu vou até dar um spoiler, é a primeira vez que os três estão juntos em um momento sensual. Essa sim é uma das cenas mais sensuais do filme e no trailer não mostra tudo, mas ela dá muito bem o tom de como Luca Guadagnino não quer apelar para o sexo barato, o sexo pelo sexo. Ele quer apelar para o lado lascivo, para o lado sensual. Sabe aquela coisa da sedução, do olhar, da língua passando na boca? Não tem essa cena no filme. Isso é só uma imagem que eu fiz na minha cabeça, tá? É nisso que ele se ancora. E não só nessa cena, mas ao longo do filme. Ao longo do filme, a tensão sexual, não sexual no sentido de sexo, a tensão sensual entre eles vai se desenrolando e vai amarrando, na verdade, de uma forma muito bacana até o desfecho que eu não vou contar pra vocês. Agora, nada disso seria possível sem o trio de atores que estrela o filme. Aliás, quando eu falo em trio de atores, todos os outros personagens são secundários. Os três são os personagens principais e, em certo momento, os dois atores, os dois garotos tenistas, até ocupam um tempo maior de tela que a gente até acha que poderia ser da Zendaya. A Zendaya é a atriz principal do filme, este é o principal filme protagonizado pela Zendaya, porque o Homem-Aranha, eu não conto, ela era uma coadjuvante. Duna, tanto Duna parte 1 quanto Duna parte 2, ela também é coadjuvante, apesar dela ter um papel grande de destaque no Duna parte 2. O principal papel da Zendaya em Hollywood, o principal papel da Zendaya até hoje no audiovisual, tinha sido na série Euphoria, essa sim, uma série em que ela é a protagonista, ela é a coprodutora, produtora executiva, e a série toda gira em torno da personagem dela, a Rue. Aliás, se você não assistiu Euphoria, por favor, assista, até porque parece que ela não vai ter uma terceira temporada, mas isso é papo lá pra frente. Mas esse sim é um filme protagonizado por ela, e coloque todas as letras nessa palavrinha protagonizado. É claro que quando você liga essas palavrinhas todas que eu falei até Zendaya, você já imagina o que vem pela frente. Cenas sensuais com ela e com os meninos, cenas em que ela mostra todo o seu sex appeal, mas nada disso faria sentido se a Zendaya não fosse uma grande atriz. E desde que ela apareceu, desde que eu comecei a acompanhar a carreira cinematográfica da Zendaya, sim, lá em Euphoria, eu acho que ela é uma grande atriz. E ela já provou isso pra gente. Aqui ela coloca todo esse talento a serviço da personagem, a serviço da história e sim, a serviço da sua imagem de mulher bonita, sensual. A Zendaya já foi eleita uma das mulheres mais sensuais do mundo. E é isso que o Luca Guadagnino soube aproveitar sem apelar. Eu não tô querendo dizer que colocar a Zendaya num papel sensual é apelar para o sexo, não é isso, porque ele sabe fazer isso com elegância, ele sabe aproveitar muito bem todos esses lados dela que eu tô dizendo, sem apelar para cenas baixas, sem apelar para sexo barato, sem apelar para outras coisas. Aqui tudo funciona e a parte sensual faz parte da história. Por isso eu acho que esse filme funciona, por isso é uma história interessante. Acho bacana que o filme vá e volte no tempo pra gente ir construindo essa história. Ele poderia fazer uma dessas histórias de 15 anos no tempo, lineares, para que a gente soubesse o que aconteceu desses 15 anos e a gente visse os personagens envelhecer. Não, ele deixa pra gente construir essas imagens, a gente construir essas histórias e ir entendendo aos poucos as reações, os momentos e tudo que vai acontecendo com aqueles personagens e por que que eles estão agindo daquela forma, por que que eles mudaram de perspectiva, por que que eles mudaram seus caminhos ao longo do tempo. E por último, eu preciso falar da trilha sonora do filme feita pelo Trent Reznor e pelo Atticus Ross, que em determinados momentos até me incomodou. Mas hoje, pensando bem, e por isso eu disse que é muito bom a gente fazer uma crítica dias depois de ter assistido ao filme, a trilha sonora é uma personagem, acho que tão principal
quanto os 3 atores, porque ela atua de uma forma a não deixar que a gente leve a ação para um determinado lado. Ela mantém a ação no ritmo e no tom escolhidos pelo Luca Guadagnino. Se você não sabe, o Trent Reznor e o Atticus Ross já fizeram trilhas sonoras para Rede Social, para Mank, foram premiados com o Oscar de melhor trilha original pelo Soul. E o Trent Reznor é o líder cantor de uma banda chamada Nine Inch Nails. E se você ouvir a trilha sonora desse filme, tem muito a ver com o trabalho que ele faz no próprio Nine Inch Nails. Eletrônico, electroclash, coisas desse tipo. Então é isso, eu acho que Rivais é um filme bem interessante, acho que vai agradar quem for ao cinema procurando por um filme sobre tênis, quem for ao cinema para ver a Zendaya e quem for ao cinema procurando uma boa história sobre um trisal contada pelo Luca Guadagnino. E se você conhece os filmes anteriores do Luca Guadagnino, eu tenho certeza que você já sabe o que esperar desse filme. Eu dou 3,5 estrelas para Rivais e eu queria saber a sua opinião. O que você achou desse filme? Você já assistiu? Conta pra mim que eu quero saber. Esse episódio de Meninos Eu Vi fica por aqui. Se você quiser falar comigo, basta mandar um comentário aí na caixa de comentários do Spotify ou me mandar uma mensagem através do meu site, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S. Você pode também usar as minhas redes sociais, @RodrigoJames no X, ex-Twitter, no Instagram ou no Threads. E por fim, você pode deixar um comentário aí no YouTube se você estiver ouvindo este podcast pelo YouTube. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.